Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês a revisão do tema 585 do Superior Tribunal de Justiça. Bem, como você disse, no momento do cálculo da pena, etapa conhecida como dosimetria, em respeito ao princípio da individualização, o juiz precisa estar atento a uma série de elementos que envolvem tanto o contexto do crime quanto o histórico e as características do agente. É quando o magistrado avalia, por exemplo, as chamadas circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, entre outras. Os elementos que podem agravar ou atenuar a pena e as causas de aumento ou diminuição. Nessa análise minuciosa, o juiz deve considerar a presença de eventual concurso entre as circunstâncias agravantes e atenuantes. Em caso positivo, se esses elementos se compensam, ou seja, neutralizam-se, ou se há a ocorrência das chamadas circunstâncias preponderantes. Segundo o artigo 67 do Código Penal, no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Apesar desse regramento geral, nem todas as circunstâncias preponderantes e a consequente definição das possibilidades de compensação estão expressas na legislação, de forma que cabe ao judiciário, muitas vezes, dirimir controvérsias sobre esse assunto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema é apresentada a seguir. Em 2013, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, que é o tema 585, a terceira seção estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, que foi no RESP 1.341.370. Na ocasião, o relator dos recursos repetitivos, o ministro Sebastião Reis Júnior, lembrou que havia divergência entre as turmas de direito penal do STJ até que, no julgamento do RESP 1.154.752, o tema foi pacificado. No julgamento dos embargos de divergência, também sob a relatoria do ministro Sebastião, a seção considerou que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Segundo o colegiado, a atenuante da confissão diz respeito à personalidade, ou seja, a capacidade do agente de assumir seus erros e suas consequências, enquanto a agravante da reincidência é expressamente prevista como preponderante no texto penal. Mais recentemente, em outubro do ano passado, a terceira seção decidiu revisar o tema 585 para avaliar a necessidade de adequação da tese à hipótese de multireincidência, com delimitação dos efeitos da compensação para as duas espécies de reincidência, genérica e específica. A proposta de revisão ainda não foi julgada. Na verdade, foi fixada, ao decidir reanalisar o precedente já qualificado, o ministro Sebastião Reis Júnior apontou que o tema continua sendo objeto de grande controvérsia, tanto nas instâncias ordinárias quanto no STJ, sendo possível encontrar quase 300 acordos da Corte Superior sobre o tema e outras 6.000 decisões monocráticas. Isso aí foi no RESP 1.947.845. Em um desses julgamentos, no habeas corpus 365.963, a terceira seção definiu que a reincidência específica também pode ser compensada com a confissão espontânea no cálculo da pena. A análise se deu em ação penal pelo crime de roubo, na qual o Tribunal de Justiça de São Paulo havia afastado a incidência da atenuante da confissão, por entender que ela teria sido parcial, não alcançando relevância para esclarecer a dinâmica dos fatos. O relator do habeas corpus, o ministro Félix Fischer, explicou que o STJ tem jurisprudência no sentido de que é possível reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, independentemente da extensão da confissão, especialmente nos casos em que ela é utilizada como base para a condenação. Para o magistrado, seria possível compensar a confissão com o genérico reincidência, gerando seus efeitos para ambas as espécies, genérica e específica, ressalvados os casos de multireincidência. A situação de multireincidência foi analisada de forma específica no julgamento do RESP 1.356.527, quando a quinta turma entendeu não ser possível a compensação com a confissão. Relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, apontou que a compensação da confissão espontânea e da reincidência deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência, sob pena de violação dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Nesse sentido, o magistrado considerou que a condição de multirreincidência exige maior reprovação do que a conduta de um acusado que tem a condição de reincidente em razão de um único evento e isolado em sua vida. Equiparar o acusado reincidente ao multirreincidente de forma simplista seria violar o princípio constitucional da individualização das penas, que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais, bem como o princípio da proporcionalidade, que elege, entre seus muitos parâmetros, a necessidade de preponderância da agravante de multirreincidência sobre a atenuante da confissão, na busca da almejada pena justa, apontou o ministro Belize. O entendimento foi reforçado posteriormente pela sexta turma, no julgamento do RESP 1.424.247, sob a relatoria do ministro aposentado Nef Cordeiro. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre a revisão do tema 585 do STJ. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continue inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Forte abraço e até a próxima.